Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é para você que está começando a sua carreira e quer saber como outro grande programador aí com vasta experiência começou, como ele conseguiu sua primeira oportunidade. Quem vai responder essa é o meu amigo Daniel Castro, que eu entrevistei esses dias aqui no canal. Então vamos lá. Se apresenta aí pra gente, quem é o Daniel? Contando rapidinho, eu estou no mercado de tecnologia desde 2006, comecei como estagiário na área de programação, passei estagiário, desenvolvedor, de desenvolvedor fui para empreendedor, mantive algumas iniciativas pessoais, trabalhei como líder técnico, trabalhei como arquiteto de software, tive uma carreira bem vasta aí ao longo desses mais de 15 anos na área, e ao longo desse período todo tive a oportunidade de lidar com diferentes perfis de projetos, desde projetos web, projetos mobile, embora o meu foco sempre foi focado em web. Eu, embora tenha passado por várias áreas, web é a área que mais me chama atenção, e especialmente front-end, que é uma área que me identifico bastante. Gosto da parte de experiência do usuário, de construir ali uma boa experiência para o usuário, né, preparar a estrutura e entregar isso para o usuário. Hoje eu trabalho principalmente como um desenvolvedor full stack, atuando tanto na parte de front-end, back-end, infraestrutura, automação de alguns processos. Trabalho para uma empresa internacional, uma empresa bem conhecida aí do mercado, talvez vocês utilizem no dia a dia, chamada Bayer. Então é uma empresa alemã centenária, aí, com mais de 100 anos de história. E tem sido uma experiência muito gratificante para mim. Eu passei por várias experiências no Brasil, por várias empresas, tive a oportunidade de lidar com diferentes tipos de cenários e tenho trabalhado em algumas iniciativas pessoais, alguns projetos pessoais de mentoria, treinamento, algo que eu faço aí com o Luiz, inclusive em alguns momentos, já há um bom tempo. Você mencionou que começou como estagiário, né? Quando que foi isso e como é que aconteceu? Então, a minha história de estagiário começou lá eu digo 2006, mas efetivamente começou em dezembro de 2005, né, após um momento cara de pau da minha parte, e aí por que eu digo cara de pau? Eu, há um tempo atrás, aqui na cidade onde eu moro, tinha um evento muito clássico de Halloween aqui na cidade, e que era promovido por um clube aqui da cidade, e tinha uma agência que desenvolvia esse site. Eu achava aquilo incrível, eu sempre fui muito curioso de tentar entender como a web era criada, como os sites eram criados, e eu vinha já de muito tempo fazendo ali, engatinhando algumas coisas, e por ver esse evento, acompanhar, admirar muito aquele trabalho, aquele website que eu via, eu tentei descobrir quem era a agência por trás daquilo ali, e mandei um e-mail para o pessoal descobrir quem era toda a empresa, mandei um e-mail, e me colocando à disposição para uma vaga e tal. E aquilo ali foi o meu primeiro ponto, assim, de quebra-gelo, né? E essa empresa, na época, a pessoa que me deu essa primeira oportunidade foi o Flávio, e o Flávio, quando eu lembro até hoje o dia que eu fui fazer a primeira entrevista, cheguei na empresa, não era para fazer entrevista, porque eles tinham me respondido no e-mail, não, beleza, vamos conversar, só que eu, de certa forma, um pouco ansioso em querer consegui o estágio, fui até o endereço do escritório, bati na porta da empresa, eu lembro até hoje, o Flávio talvez vai ficar bravo com a gente, mas eu vou falar, o Flávio me recebeu de chinelo de dedo e bermuda, né, então assim, que era assim a época, a empresa, né. Sim. Foi muito engraçado, assim, a dinâmica, e ali começou, né, tive um primeiro papo com o pessoal gostou ali de mim, assim, da conversa, e alguns dias depois eu recebi, de fato, uma oferta para começar a trabalhar, estagiar lá. E ali começou a minha jornada como desenvolvedor. Tive ali minha primeira experiência profissional, mesmo desenvolvendo. Um pouco antes disso, eu tinha ensaiado ali ser instrutor, né? Trabalhei como professor de uma escola de informática, ensinando Corel, Photoshop. Na época nem tinha tanto Photoshop, mas era muito Corel, Word, Excel, essas coisas clássicas da época. E acabei deixando de lado e foquei muito em desenvolvimento. E aí ali comecei a construir minha carreira, né? A empresa, na época, era muito focada em desenvolvimento web, e aí depois ela acabou se transformando numa empresa de hospedagem de site, teve uma mudança de foco, e passei durante 6 anos dentro dessa empresa, né? Um pouco mais de 6 anos. E foi o local, inclusive, que eu conheci o Luiz, né? Então ele foi ali que a gente, alguns anos depois, veio se cruzar,
E ali que começou a minha jornada como desenvolvedor, estagiando, né? Cara de pau, entrei em contato com a empresa, descobri quem era a empresa, né, para realmente conseguir a primeira oportunidade. E aí, até já fazendo um gancho, né? Uma das primeiras coisas para a gente conseguir uma primeira oportunidade, cara, é ter cara de pau. A gente tem que ir à frente, né? Não tem que esperar, às vezes, o retorno ou resposta de alguém. A gente realmente tem que se colocar, às vezes, diante dos desafios para conseguir uma oportunidade. Foi o que eu fiz e deu super certo, assim, lá em 2005. Inclusive tem uns casos engraçados, assim, eu lembro do meu primeiro dia de trabalho, assim, enfim, coisas bem curiosas. Mas quando você foi lá na cara de pau, você já sabia alguma coisa, né? Você já sabia fazer site. Como é Então, que veio esse conhecimento aí? então tinha uma base, né? Eu comecei. A gente está falando de 2005, se minha memória não tá falha, fazia uns 2 anos mais ou menos que eu já vinha estudando a base da web, né? Então eu vinha estudando HTML, CSS, JavaScript. Na época a gente consumia muito apostila, né? Então hoje em dia a gente tem um outro ecossistema, a gente tem muitas comunidades, tem muito material de apoio, tem o YouTube, né? Então assim, tem muito conteúdo bacana. E na época eu consumia muito conteúdo gratuito da internet e praticava, né? Praticava, assim, usava o clássico Dreamweaver, né? Front Page, essas ferramentas desenvolvimento web da época, e comecei a praticar muito. Num dado momento, quando eu entendi assim que, pô, legal, eu já tenho uma base aqui de desenvolvimento web, me sinto confortável em fazer o HTML, CSS de uma página, tinha uma noção de back-end ali, eu sabia na época lidar com. Estava começando, na verdade, né, a aprender a lidar com ASP, que foi assim que eu chamei na época, né? Que era o ASP clássico, né? Em VBScript. E ali foi a minha primeira oportunidade. Então, o que me fez chegar até lá foi justamente ter me preparado minimamente para esse estágio, né? E quando eu fui me submeter também à empresa, eu fiz uma liçãozinha de casa, né? Então, eu dei uma pesquisada, tentei entender o que a empresa fazia, quais eram os perfis de projeto. Na época tinha um portfólio no site, era bem comum exibir os sites que a empresa fazia e que tinha feito, né? E aí eu vi, pô, legal, eu tenho ali uma noção de HTML, CSS, JavaScript, tinha noções de Flash, né? Porque naquela época a gente era meio multimídia, né? Então, assim, a gente fazia de tudo um pouco e tudo isso me ajudou, né? Então, tem um pouco dessa base. Eu não era muito experiente, mas eu tinha ali uma base para dar o primeiro passo, né? Sim, sim. Sabe que você falava muito em webmaster, né? Era o cara que fazia. Exato. A gente não falava front, back, essas coisas. Era o webmaster, era o cara que cuidava de todo o ciclo de vida da criação do site até a hospedagem, né? Até colocar ele no ar. Exatamente, exatamente. Na época eu não tinha tanta expertise ainda, mas fui aprendendo, né? Isso foi um ponto muito massa dentro dessa experiência, porque eu tive tempo para poder me desenvolver, né? Então a empresa permitia que eu me desenvolvesse. Eu tinha um colega que me ajudava bastante, né? Que era o Fábio, né? Na época que trabalhava junto comigo, acabava sendo um ponto de apoio muito legal. Quando eu tinha alguma dúvida, ele estava literalmente do meu lado, então eu chamava ele, tirava ali minhas dúvidas, o que acabava facilitando bastante, né? Assim, foi uma experiência bem bacana, me permitiu desenvolver uma série de áreas aí durante essa minha carreira, me desenvolver tecnicamente, desenvolver algumas soft skills, crescer, né, como um profissional Sim, de programação em geral, né? sim. Mas desde aquela época já era meio full stack, né? A gente não tinha o termo full stack, né? Era webmaster, né? Então, assim, a gente meio que tinha esse viés, né? Mas eu lembro que daí começaram com ASP, depois foram pro ASP.NET e tu seguiu acompanhando a tendência da empresa lá também, né? Sim, sim. Isso foi um ponto bem importante, né? Na época, embora eu estivesse trabalhando ali com ASP clássico ali, enfim, padrão, porque a gente tinha muito sistema legado, algumas coisas criadas que eram bem comuns, assim, que a gente já tinha, já estava funcionando, então não fazia sentido mudar muito. E na época eu comecei a ensaiar um pouco, aprender sobre VB, mas estava surgindo o C Sharp, né? Então, assim, estava ali naquele momento em que o C Sharp estava nascendo, a Microsoft estava dando bastante ênfase para o C Sharp, porque possivelmente em breve eles queriam mudar isso, e de fato foi o que aconteceu, né? O C Sharp acabou dominando muito o espaço, e hoje, basicamente, C Sharp, né, numa aplicação .NET é quase que padrão, assim, quando a gente vai desenvolver, embora a gente tenha a opção de escolher. E ali eu comecei a me desenvolver, a estudar bastante ASP.NET, né, entender o framework .NET como um todo, né, trabalhei muito com aplicações webforms, na época a gente desenvolvia muito com webforms,
né? E aquele padrão web postback, né? Então tudo era postback, então a aplicação tinha aquela estrutura. E aí foi evoluindo com o tempo, né? Depois surgiu o Ajax, né? Surgiu o jQuery, a gente começou a evoluir um pouco mais, começou a fazer algumas coisas um pouquinho mais modernas, vamos dizer assim, né? E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes. E tudo isso em cima de C Sharp, SQL Server, né? Tentando usar ali o ecossistema que a empresa tinha, né? E foi uma baita oportunidade para me desenvolver. E aí, curtiu o papo? Se inspirou? Bacana, né? Se você ficou com qualquer dúvida ou quer mandar uma pergunta, seja para mim ou para o Daniel, deixa aí embaixo nos comentários que nós lhe responderemos. Se você gostou, se tirou algo de bom, algum insight, deixa o seu like aí para prestigiar o vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Até mais!